Esse evento ocorreu antes do Gênesis 1, durante a criação dos filhos de Deus. Os capítulos 6, versículos 1 a 4 do Gênesis e o livro de Jó cativam muitos leitores da Bíblia devido à misteriosa identidade tanto dos filhos de Deus quanto dos Nefilins. Este conteúdo é muito raro, então aproveite o vídeo até o final. E como de costume, peço que você insira nos comentários, graças a Deus, palavras que têm tudo a ver com o nosso início na Terra. Na história bíblica do livro de Jó existe um homem rico chamado Jó que vive na região chamada Uz com sua família extensa e vastos rebanhos. Ele é irrepreensível e íntegro, sempre se esforçando para viver uma vida moral. Jó tinha um relacionamento muito disciplinado com Deus. Jó perde tudo o que tem. O sofrimento é demais para Jó e ele se torna amargo, ansioso e com medo. Jó deseja enfrentar Deus e protestar. E eventualmente Deus intervém. Jó pede a Deus para falar com ele 36 vezes, e agora seu desejo é realizado conforme registrado em Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem determinou as suas medidas, e tu sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? É revelado que seres angelicais, chamados de estrelas da alva e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos nesse processo. Os anjos caídos são mencionados raramente na Bíblia, pois a grande maioria dos anjos no céu nunca caiu da graça e nunca se voltou para o lado sombrio. No entanto, alguns escolheram fazê-lo. Os anjos caídos não mantiveram o seu começo, o que significa que não seguiram o caminho para o qual foram criados. Os anjos foram criados para estar no céu com Deus, louvando-o e fazendo a sua vontade. Assim como os seres humanos foram criados para glorificá-lo, mas os humanos foram criados para viver na terra, não os anjos. No entanto, esses anjos deixaram o seu começo, ou o seu ponto de partida no céu, escolhendo rejeitar o plano de Deus para suas vidas ao exercerem seu livre-arbítrio. De acordo com a Bíblia, esses anjos são chamados de anjos caídos porque deixaram o céu. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador. E ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que acontece depois que os anjos caídos deixam o céu? De acordo com Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também para os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para uma única pessoa, embora Judas e outros, sem dúvida, também acabem lá. No final, Satanás e os anjos caídos foram os destinatários pretendidos do inferno que foi criado no céu como um castigo final para os líderes da grande rebelião. Mas o Senhor permite que outras pessoas nas nações que ele julga também entrem nele, por causa da escolha do livre-arbítrio e da responsabilidade dada por Deus ao homem de escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. E é para o inferno que Satanás e os anjos caídos, 1/3 dos que se rebelaram ao seu lado, irão no final de todas as coisas. Deus executará a sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele. E Satanás e os anjos caídos não escaparão ilesos. Vimos aqui que os anjos caídos existem, embora seja um conceito difícil de compreender para alguns de nós a queda da graça. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica prova o contrário. Os anjos caídos são conhecidos por serem 1/3 do grupo angelical que segue Satanás na grande rebelião e tenta derrubar Deus e seu trono e reinar para tomar o céu. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Alguns anjos caídos que estão agora no inferno e outros que estavam na terra seguiram caminhos separados. De acordo com Gênesis 6, os anjos caídos se casaram com seres humanos,
e geraram filhos gigantes com mulheres humanas. Os versículos 1 a 4 do Gênesis dizem: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Podemos deduzir que Satanás enviou seus anjos para se casarem com mulheres humanas, direta ou indiretamente. Satanás tentou poluir o pool genético da humanidade com corrupção satânica, plantando algo semelhante a um patógeno genético para tornar a raça humana inadequada para a promessa do Messias, descendente da mulher, como prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas quem eram esses filhos de Deus? Existem 3 principais perspectivas sobre a identidade deles. Primeiro, eles eram anjos caídos. Segundo, eram governantes humanos poderosos. Terceiro, eram descendentes piedosos de Sete interagindo com descendentes ímpios de Caim. A crença tradicional é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais, anjos, que tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos Nefilins. Aqui estão as razões que apoiam essa visão. O fato de que a frase filhos de Deus sempre se refere a anjos no Antigo Testamento dá suporte a essa interpretação. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, é dito: Houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. E em Jó, capítulo 2, versículo 1, temos: Houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles para apresentar-se perante o Senhor. E no capítulo 38, versículo 7 é mencionado: Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Em todos esses casos, os filhos de Deus são claramente seres angelicais, incluindo Satanás. O uso dessa frase em Jó sugere que Gênesis 6 está se referindo a seres espirituais, anjos. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 contrasta os filhos de Deus com os homens, implicando que esses são seres não humanos. O versículo 1 diz que os homens começaram a multiplicar-se e filhas lhes nasceram. O contexto deixa claro que os Nefilins eram o resultado da união entre seres espirituais e humanos. Gênesis capítulo 6, verso 4 diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A forma como os Nefilins surgiram não é explicada explicitamente, mas fica implícito que eles eram fruto do relacionamento entre seres espirituais e humanos. Portanto, a interpretação mais comum é que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6 eram anjos caídos que se casaram com mulheres humanas, resultando nos Nefilins. Essa união era uma violação da ordem estabelecida por Deus e trouxe corrupção espiritual e física à humanidade. Essa interpretação também é apoiada pelo testemunho de escritos judaicos e cristãos antigos, que entendiam os filhos de Deus como anjos caídos. No entanto, é importante observar que essa interpretação não é universalmente aceita e existem outras perspectivas sobre o assunto. Espero sinceramente que tenha gostado do conteúdo. Aqui é Abraão, o criador deste canal. Até o próximo vídeo e fique com Deus.